Salve galera, professor Diego chegando na área, esse é o canal Bizoeiro. O assunto agora é moral, mores. Professor, o que seria mores? Mores nada mais é, o mores, do que uma palavra de origem latina, ou seja, vem do latim. Latim vem de Roma, é uma língua romana, tá? Latim, romano, tá? Então vem da Roma antiga. Então quando nós falamos de moral, nós estamos falando, tá, de conjunto de regras. Professor, então o conjunto de regras dá base para que eu possa refletir sobre a ética? Perfeito! Então vamos colocar aqui, ó, que a moral é o conjunto de regras. Regras e normas. Professor, então uma lei são premissas de moral? Perfeito! Então quando você cria uma lei, a lei são premissas de moralidade. É código moral. Tá? Então é aceita pela coletividade. Lá estão princípios. Princípios. E lá estão também valores. Não é valores financeiros não, tá? Não é valores financeiros. Não é valores financeiros. São os valores que nós temos. São aquelas pequenas palavrinhas como honestidade, fidelidade, respeito, a própria ética, atitude ilibada, né? Então, basicamente, quando nós falamos de valores, nós estamos falando desses conceitozinhos que nós temos, tá? Que vão determinar a nossa conduta individual. Então a moral, ela é, embora ela seja um conjunto de regras, ela é assimilada do meio externo. Enquanto que a ética, você vai do interno para o externo, a moral vai do externo para o interno. Como assim, professor? Vamos lá. Onde é que você aprende a moral? A moral você aprende no seio familiar. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo clássico. Sua mãe. Sua mãe te ensinou o primeiro ensinamento moral, que a tomada não é objeto para criança. Resultado, sua mãe foi e te ensinou no amor, mas você não quis, aí ela foi e te ensinou na dor. Ela já te deu dois ensinamentos em um só. O primeiro, as formas de aprender, e o segundo, que a tomada dói. Como assim, professor? Primeiro ensinamento, ela virou para você e falou assim, olha, meu filho, não pode colocar o dedo na tomada, porque quando você coloca o dedo na tomada, você vai levar um choque, e é perigoso, pode te matar, pode te fazer mal, pode te machucar, né? Esse é o primeiro ensinamento que a sua mãe te deu. O segundo ensinamento foi quando você foi lá e mesmo assim você quis colocar o dedo, ela foi lá e te deu um tapa. Por que ela te deu um tapa? Porque ela ama você. Então ela te ensinou nesse momento na dor, você sofrendo, ela te deu um tapa para você aprender. Antes ela te ensinou no amor, quando ela estava falando, meu filho, até a forma era até carinhosa, meu filho, não coloca o dedo na tomada. Porém, você foi lá e mesmo assim quis colocar o dedo na tomada. Pois bem, ali você aprendeu na dor, ok? Perfeito. Então quando a gente pensa aí na moral, nós estamos pensando que a moral é a ação da ética. Então basicamente a moral é o fazer. Moral é o fazer. É o fazer. Enquanto que a ética, ela é diferente. A ética é diferente da moral. Tá? Por que é diferente, professor? Porque a ética é a reflexão. É o modo pelo qual eu vejo determinada situação. Ou seja, é o processo onde eu tomo uma decisão. Então eu vou pensar sobre aquilo e vou dar um feedback para aquela situação. Esse feedback é uma reflexão. Surgiu a partir do processo de reflexão, tá? Então a ética, ela é um processo interno. Então a ética, ela é um processo interno. Já a moral é um processo externo. É o processo externo, comando, de ação, fazer, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de moral e ética, nós estamos falando de situações distintas. Ética, reflexão, pensamento. Moral é ação, fazer, tá? Então,
Essa é basicamente a diferença da moral para ética, tá? E ainda falando aí sobre ética, ética nada mais é do que um instrumento fundamental para que eu possa viver bem em conjunto. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tomo decisões, que eu reflito sobre as minhas ações, eu deixo de fazer coisas erradas. Por quê? Porque eu me coloco no lugar do outro. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, nós estamos partindo de uma premissa de reflexão. Você gostaria de que alguém cuspisse na sua cara? Evidente que não. Isso é um processo de reflexão. Isso te fala o seguinte: olha, eu não posso cuspir no outro. Por quê? Porque eu não gostaria que isso ocorresse comigo. Eu ia me sentir ofendido. Percebeu? Então, a base para a construção do mundo político é a própria ética. Você gostaria que te roubassem? Então por que você rouba? Você gostaria que alguém furasse fila? Por que você fura? Percebe? Isso é o processo de ética. É o processo através do qual eu vou refletir sobre as minhas ações. Processo pelo qual eu vou refletir sobre os meus atos. Percebeu? Tranquilo até aí, né? Então, quando a gente fala em ética, a ética basicamente é uma condição necessária para a nossa sobrevivência humana. Sem ética, seria impossível sobrevivermos. Por quê? Porque nós não saberíamos o que fazer. Porque a base para que eu possa fazer, a base do fazer é a reflexão. Se eu não tenho a reflexão, eu começo a agir que nem animal. Alguém vai ser lesado. Alguém vai ser prejudicado. E o objetivo é prejudicar alguém? Perguntando para você aí, do outro lado. Seu objetivo é prejudicar alguém? Evidente que não. Se o seu objetivo não é prejudicar ninguém, então por que você vai lá e prejudica? Então a ética trata do comportamento do homem, da relação entre a sua vontade e a sua obrigação de seguir determinada norma, de seguir determinadas regras. Ou seja, do que é bem e de onde é que vem o mal. Do que é ruim, do que é certo, do que é errado, da liberdade e da necessidade de você abrir mão de determinadas situações. A ética trata do comportamento. Se é uma ciência que trata do comportamento humano, então é uma ciência de reflexão acerca do fazer. Antes que eu faça. Por isso que temos o hábito de falar o seguinte: olha, antes de você fazer qualquer coisa, pare e pensa, antes de você falar qualquer coisa. Esse pensar é um processo de reflexão, é um processo de ética. Você está sendo ético. Você é antiético quando você fala tudo que vem à sua mente. Por isso que você tem que pensar antes de falar. Por quê? O que você fala pode ser um tijolo lançado para outra pessoa. Não significa que vai ser um tijolo sobre a sua boca. Mas ela pode sair com o mesmo efeito, pode machucar alguém. Não é machucar fisicamente, mas machucar emocionalmente. A ética vem nesse sentido. É para isso que serve a ética. Perceberam? Tranquilo até aí, né? Maceira. Beleza. Então, a ética e a cidadania andam juntas. Por quê? O cidadão é basicamente a pessoa capaz de criar ou transformar com os outros uma ordem de convívio social. Ou seja, a sobrevivência humana, ela é obtida através do convívio social, através do prestar serviços para o outro, através do proteger as leis, através do convívio social responsável, através do respeito, da honestidade, da fidelidade, do cumprimento da legislação. É para isso que surge um cidadão. O cidadão é aquele que primeiro cumpre e protege as leis. Porque a partir do momento que ele cumpre e protege as leis, ele não lesa o outro, o próximo. Daí o nome chamado cidadão. Vou te dar um bizu mais importante. Se cair numa prova, por exemplo, olha, cidadão é aquele cara que cumpre com todas as suas obrigações, inclusive obrigações de cunho político, escolhendo o que é melhor para toda a sociedade. Para tanto, ele tem a oportunidade de escolher entre votar branco e nulo, sabendo que da sua consequência será um meio para outra pessoa ser eleita indevidamente. O que é isso, afinal de contas, que eu disse para você? Eu disse para você o seguinte, que ao você não querer votar, ao você votar em branco, vou votar só porque é uma obrigação. Pois é, ao você votar em branco, você está assumindo, qualquer merda que vier, qualquer porcaria de político que assumir,
eu não vou poder reclamar. Você sequer se pode ser chamado de cidadão, por quê? Porque você não está decidindo porra nenhuma. Por isso que é muito importante, quando você for votar, papel cidadão, papel ético e responsável, escolha um partido. Por isso que é muito importante analisar propostas, plano político, plano de governo. Quantos de vocês veem aí propaganda eleitoral e trocam de canal? Errado. Quantos de vocês sequer vão escutar a proposta, vão ler o que está propondo aquele governador, aquele prefeito, aquele presidente, aquele deputado, aquele vereador? Quantos? Aquele senador? Pois é, pouquíssimos. Pouquíssimos brasileiros, em particular, têm o hábito de acompanhar a política e depois querem cobrar, querem falar que o Bolsonaro é ruim, que o Bolsonaro é bom, querem falar que o Lula é bom, que o Lula é ruim. Como que você vai fazer isso se você não vai lá e exerce o seu direito? Você não vai lá e é ético. Depois você quer cobrar iluminação pública, quer cobrar água, quer cobrar que não te roube, mas você não cumpriu o seu papel. Puxãozinho de orelha em você. Quer ser ético? Quer ser cidadão socialmente responsável? Escolha um partido, analise propostas. Eu nunca gostei de política. Não defendo partido A nem partido B, já fui filiado. Mas eu vou falar pra você. Política brasileira é porca e precisa de políticos verdadeiros. Políticos verdadeiros não são aqueles que vão ficar ricos dentro da política, mas também não vai ficar pobre. É aquele cara que vai ganhar o salário dele, mas ele vai trabalhar como se ele estivesse na iniciativa privada. E como é que se trabalha na iniciativa privada? Dando resultados, trabalhando com resultados. Então você quer ser um grande político? Quer ser um grande gestor público? Primeira coisa, institua metas, plano de governo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like e siga o canal Bizoeiro. Tamo junto, valeu, até a próxima!